O Desafiador é um dos personagens mais bizarros dos quadrinhos porque ele é simplesmente um espírito obsessor. Criado por Arnold Drake e Carmine Infantino em outubro de 67, o Boston Brand era um acrobata e dono de um circo que era muito cínico e que acabou sendo morto no meio de uma apresentação. Porém, a entidade conhecida como Ramakrishna tinha planos para ele, que vão além da vida. Ela lhe dá o poder de possuir o corpo dos vivos e usá-los como quiser. A princípio, ele utiliza isso para descobrir quem que foi o seu assassino, mas com o tempo, o Desafiador se tornou um herói. Mas isso foi em outros tempos, porque aqui a gente está tratando dos Novos 52, ou seja, tudo aquilo que já aconteceu, não aconteceu mais. Aqui a gente volta para o zero e é aqui que entra a nova fase do Desafiador, dos Novos 52. E nós vamos ver aqui hoje, e principalmente, vou botar na tua cara, jogar na tua cara, por que Desafiador é o pior nome traduzido aqui no Brasil. E eu vou dizer qual que era o melhor. Então fica ligado que é isso que vai ter no vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos no mundo dos espíritos assombrando e dominando o corpo das pessoas, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, já dá um like aí. O Gibizinho tá prestes a completar 5 anos, então se inscreve aí, ajuda a divulgar o canal pra gente bater uma marca legal no aniversário do canal. Muito obrigado pela sua ação e vamos ver o que tem no Desafiador. Primeiramente, eu vou ressaltar aqui que nessa época aqui dos 952, tínhamos esta mensal aqui chamada Universo DC Apresenta, que tinha também lá fora, né? Aqui no Brasil ela foi lançada somente nas comic shops, acho que foi uma ideia meio errada, talvez não tenha dado muito certo, aparentemente, porque alguns quantos títulos foram só para comic shop, e isso foi só naquela época, né? Depois disso nunca mais se ouviu falar de fazer uma iniciativa desse jeito, né? Enfim, que o Desafiador, assim como o Frankenstein, acho que até os Novos Titãs também foram assim, que saíram a princípio nas comic shops, mas enfim, foi uma ideia meio estranha aí da Panini. No título original desse Universo DC Apresenta, lá passaram alguns personagens mais lá do B da editora, né? E aqui no Brasil, salvo engano, só saiu isso aqui do Desafiador. Houveram alguns outros personagens que passaram por lá, tipo Desafiadores do Desconhecido e alguns outros que eu acho que nem chegou a sair por aqui, né? Mas enfim, o Desafiador saiu. E como que ele é um personagem meio de terror, né? Claro, como que eu vou trazer os quadrinhos de terror da DC. Inclusive, esse é o último vídeo dessa levada desses personagens aí do lado mais de terror da DC. E tem a playlist aí para você conferir. Tem o primeiro arco de todos os personagens, agora o Desafiador aqui fechando essa leva. Na história em si, a gente vai ver o Boston Brand relembrando a sua morte. Ele morre ali, né? A história basicamente é a mesma. Ele morre durante uma apresentação, leva um tiro. E daí, quando que ele chega no mundo dos mortos, tem lá essa entidade chamada Ramakrishna, que dá uma nova oportunidade para ele se redimir dos erros do passado. Por quê? A vida dele foi guiada pelo egoísmo, pela obsessão, né, pela ganância, então ele não era uma pessoa boa. Porém, ela dá essa chance, ela explica para ele que ele vai passar pela vida de algumas pessoas aí que ela vai indicar para ele, essas pessoas ele vai ter que ajudar, ou enfim, não fica muito bem claro o que é que ele tem que fazer com essas pessoas, mas ele vai passar por essas vidas aí e vai tentar entender essas pessoas, ajudar essas pessoas, enfim. A missão dele é se redimir desses seus pecados na sua vida pretérita. Também vale ressaltar que esse uniforme dele, essa roupa maluca aí dele, na verdade, era como que ele se vestia lá no circo. Então ele se vestia assim para suas apresentações. Quando que ele morre, ele fica ligado a essa forma. Meio bizarro, meio bacana, enfim, né? Coisas do Arnold Drake, um autor bem legal que fez um monte de quadrinho maluco. Se você não conhece ele, vai atrás. Vê as criações do cara, você vai saber que ele é um cara doido de pedra, daqueles que a gente gosta. Então o Boston vai passar pela vida dessas pessoas aí, que a Ramakrishna meio que liga ele a essas pessoas. São pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas com vários problemas. E ele não consegue ajudar muito bem, né? Ele não consegue ajudar porque simplesmente as pessoas estão numa situação que ele não consegue melhorar a vida daquelas pessoas de uma forma boa, vamos dizer assim, né? Ele não
não muda muito. Ele fica ligado a essas pessoas mesmo depois que essas pessoas também morrem. Porque ele tenta ajudar essas pessoas, porém, invariavelmente, elas acabam morrendo. E ele fica meio culpado, ele quer entender o porquê disso, por que ele tá fazendo isso mesmo, no fim das contas, se é pra se redimir do passado dele, mas ele tá tentando ajudar as pessoas e não consegue. Ele tá questionando muito essa realidade dele. E no momento que se passa essa história, ele tá ligado aí com um ex-militar que perdeu as pernas na guerra, e ele tá tentando ajudar esse cara, mas não consegue muito, né? Assim como as outras aí, ele não consegue fazer muita coisa pela pessoa. E ele quer falar com a Ramakrishna, mas não sabe como, então ele decide que vai tentar se matar, né? Vai tentar se suicidar ali, né? Possuindo o cara, ele aponta uma arma para a cabeça dele e a Ramakrishna aparece. Quando ela aparece, ele começa a perguntar várias coisas, tentar entender o objetivo dele, entender por que são essas pessoas, por que ele segue ainda pensando nessas pessoas mesmo depois de já ter abandonado o corpo, depois de anos longe delas. Ele não tá conseguindo entender o real motivo daquilo tudo e ele pede para Ramakrishna. Ela dá umas respostas meio genéricas, meio simplórias, ele vai ficando puto com aquela situação e ela meio que vai enrolando ele e ele fica cada vez mais de cara, enfim, ela não dá uma resposta útil para ele. Inclusive, eu até vou ler aqui uma das respostas da Ramakrishna, quando que ele pergunta para ela por que ele fica ligado às pessoas, ela meio que dá uma resposta bem sem graça, assim, ó, é resquício psíquico, nada mais que isso, não pense mais nisso. Então ele meio que vai ficando puto porque as respostas não ajudam nada a ele. E ele tá completamente puto da cara com tudo isso. Então ele vai resolver descobrir mais sobre sua vida e para isso ele vai invadir uma boate chamada Rocha Lunar, onde que lá dentro tem uma biblioteca e essa boate, essa biblioteca, então é tudo cheio de seres místicos, coisa assim, não é qualquer um que pode entrar lá dentro, não sei o que, tem um monte de barreiras psíquicas, enfim, umas proteções malucas. Só que, cara, o desafiador ele vai entrando na cabeça aí das pessoas, né? Entra um espírito, vai, pula pro próximo. Então ele vai pulando de um corpo pro outro lá dentro, até que ele chega lá na tal da bibliotecária, que tem o livro da vida dele. Ali tem toda a vida dele escrita, falando tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que vai acontecer. Ele não consegue ler o livro, porque tá numa linguagem aí que ele não entende, enfim, ele obriga a bibliotecária a ler o livro para ele. Quando que ela lê, ela simplesmente diz para ele que a alma dele, assim como a alma de todas as pessoas que ele encarnou ali, né, as pessoas que ele passou ali no corpo e tal, todo mundo tá condenado à danação. Ninguém vai ficar de boa, vai estar todo mundo preso junto lá no inferno. Ele obriga a bibliotecária a dizer para ele como que ele pode fazer uma coisa diferente, como que ele pode entender melhor essas coisas aí, tudo. E ela diz que a única pessoa que poderia auxiliá-lo nisso, que poderia dar respostas melhores, é o filho da manhã. Esse filho da manhã, ele é um anjo caído, assim como a gente já conhece Lúcifer e coisa. Esse filho da manhã é um que acabou caindo no mundo dos vivos, né, saiu do céu, e aqui então ele tá por aí. A bibliotecária fala isso para ele e ele vai então em busca do filho da manhã. Nesse caminho a gente vai ver o que aconteceu aí, né, nessas pessoas aí que o Boston tanto reclama, que ele não conseguiu ajudar e tal. A gente vai vendo quanto que essas pessoas eram sofridas, eles tinham diversos problemas, assim, por exemplo, um que me marcou bastante era um cara que estava na cadeia, que tinha a sentença de morte e ele não era culpado, e ele tentou fazer algumas coisas para livrar o cara disso, porém ele não conseguiu. Essa eu acho que dava para ele ter salvado o cara da morte, e, né, incorporando no governador, sei lá qual é que é a pessoa que pode ligar lá, vocês sabem isso, tem nos filmes aí, que quando o cara vai ser executado, pode ligar lá o governador, sei lá, e dizer que não é pra executar o cara. Ele podia ter feito isso, mas não fez. Ele passou por várias vidas e tu vê que é muito sofrimento aí, e esse sofrimento vai se somando dentro do Boston, por isso que ele tá muito triste e desolado com toda essa situação que ele tá passando. Então ele se encontra com o filho da manhã, eles têm uma conversa aí bem interessante, bem profunda, inclusive, né? Eles estão numa montanha russa, daí eles vão falando, né? Tem algumas metáforas aí de, às vezes eu tô por cima, às vezes eu tô por baixo, kkk, aquelas coisas ali. Mas o filho da manhã meio que explica que ele não é um demônio convencional. Ele simplesmente não gostou das regras do mundo como que elas são e por isso que ele pediu para sair lá do paraíso. E ele veio aqui pra Terra e ele é um freelancer, ele diz assim. Então eles vão ter uma conversa aí com o Boston Brand
indo perguntando várias coisas. O filho da manhã, inclusive, fala que ele tem todas as respostas, né? O filho da manhã tem todas as respostas para as perguntas, assim como a Ramakrishna. Porém, ela tem uma vontade, enfim, ela é meio que se faz de louca. Ela tem ali, ela botou esse objetivo ali para cima do Boston e ele tem que entender qual que é esse objetivo. Então vai rolando um papo entre os dois e o Boston vai falando que ele não conseguiu responder as perguntas das pessoas, né? Ah, por que eu sofro tanto? Por que eu fui incriminado? Ele não conseguia responder essas perguntas. E nisso o filho da manhã explica que não são importantes as respostas, mas sim as perguntas. Nisso o desafiador começa a fazer essas perguntas existenciais para o filho da manhã, né? As pessoas tinham lá algum problema na vida dele, então ele faz essa pergunta aí pro filho da manhã e ele vai respondendo. Então todas as perguntas têm respostas. As perguntas existenciais mais profundas, todas o cara ali, o filho da manhã, responde e ele diz, não, isso é tudo de boa, isso aí tem tudo resposta, mas o importante não é a resposta, é a pergunta. E ele fica tentando pensar, mas não tem uma pergunta que eu não te fiz. E daí o filho da manhã diz assim, não, tu tem uma na tua cabeça agora, e é essa pergunta que vai mexer com a Ramakrishna. Então tu vai lá falar com ela, que daí você vai conseguir barganhar com ela a partir dessa tua pergunta. Então, logo depois disso, ele encontra com a Ramakrishna, que tá puta da cara com ele, porque ele foi falar com o filho da manhã, né? Então eles discutem bastante, a Ramakrishna dá um mijaço nele, porém ele fala assim, olha, eu já entendi que eu vou ser um fantasma para sempre, você não vai me livrar disso aqui, só que eu entendi qual que é o teu objetivo. Tu quer uma pergunta existencial que tu não consiga responder. Então é esse o teu objetivo e tu me botou aqui nesses corpos, aqui nessas vidas, para ver se alguém tinha uma pergunta existencial que realmente tu não soubesse responder. Nisso ele fala para ela que ele já tem essa pergunta, porém ele quer que ele crie um propósito para ele, não seguir esse propósito da Ramakrishna. Ele quer essa liberdade e ele quer também que as almas que passaram ali, né, as almas das pessoas que ele passou ali, enfim, todo mundo encontre a paz para ele, enfim, falar essa pergunta que não quer calar. Ela então realiza esse desejo aí do Boston e ele fala que a pergunta é: por que eu? Vou até ler o trecho aqui porque é bem emblemático, né? Que ele pergunta então por que eu? E ela fala: não existe um porquê, simplesmente é assim. E ele responde: claro, para você, mas você não é como o resto de nós. Ninguém nunca te passa uma tarefa ou te vitimiza por nenhum motivo em especial. É uma parte da condição humana, Rama, que você reconheceria se fosse humana e falha. Por que eu? O que eu fiz para merecer esse destino? Essa é a pergunta que você está procurando. E ela então responde: vou pensar a respeito dessa pergunta, e vaza fora. Então, essa era a grande pergunta, e é assim que termina. Na verdade não termina assim. Por quê? O Boston, então, ainda ali possuindo o corpo do tal militar, ele decide que vai dar uma ressignificada na vida do cara, para desmantelar uma célula terrorista aí na cidade. Daí, no fim, a gente vê que ele se torna um herói novamente, até porque, assim, meio que o questionamento desse militar era por que ele estava sofrendo tanto com aquilo, se ele só queria ser um herói, então ali lutar pelo país, aquela coisa arada lá que vocês já sabem ali como é que funciona a cabeça dos milico. Enfim, que o Boston dá essa ressignificada na vida dele, fazendo com que ele seja o herói ali do dia. Eu sei que tem muita gente que gosta do Desafiador, é um personagem interessante, teve grandes quadrinhos aí que saíram aqui no Brasil, até há pouco tempo saiu um outro dele aí, do Desafiador, que tem o Kelly Jones na arte, que é um quadrinho bem bom. Não me lembro se eu trouxe ele aqui anteriormente, mas é um quadrinho que eu já li não faz muito tempo, e eu gostei bastante, né? É um personagem interessante, ele é bem bizarro, porque acima de tudo ele é um espírito obsessor, ou seja, ele só entra na pessoa, faz aquilo que ele quer com o corpo e depois vai embora, né? Então isso aí é só uma possessão muito doida de um cara que se faz de herói, né? Claro, né? Faz as coisas boas ali no meio, mas ainda assim é uma possessão, é uma coisa meio surreal. Assim como é surreal a tradução do nome do personagem, né? Porque no original ele se chama Deadman, e porque ele tem um D gigante ali na barriga, né? Então os tradutores pensaram, pô, tem que ser com D, desafiador. Porém, completamente errado, é a tradução mais
tosca do universo. Por que Deadman? E tem que começar com D? Por que o nome não é Defunto? Né? Olha só, essa dica aqui ficou de graça. Me contratem para traduzir os quadrinhos para vocês aí, Panini, Mitos, Devir, todo mundo. Enfim, tirando a zoeira de lado, né, o Desafiador é um personagem então bem interessante, como eu falei. Aqui nesse quadrinho, o roteiro é escrito pelo Paul Jenkins, que é um autor bem conhecido, né? Passou por um monte de personagens já, escreveu Constantine também, enfim, é um autor que vem muito à frente de vários outros autores que estavam ali nos 952 fazendo os quadrinhos até mais famosos e que não foram muito bem, né? Enfim, uma história bem interessante, assim, claro, não é surrealmente boa, mas é legalzinha, né? A arte do Bernard Chang, que também não é uma arte muito espetacular e tal, mas acho que casa muito bem com o personagem, né? Um estilo mais diferentão pro personagem diferentão também. Claro, não é também extremamente diferentão, mas é um pouquinho ali, meio Salbucema aí, pra quem conhece ali a fase dos finalmente dele, mais quadradinho e coisa. Enfim, uma arte boa também. Dentro dessas histórias aqui, tá, que foram 3 edições, tá? Essa aqui é a terceira, que fecha aqui. A primeira, aquela que eu mostrei pra vocês antes, né? Bem na ordem, bem certinho pra vocês, né? Olha só. E por último aqui, a 2... Tá? Aqui dentro nós temos os textos, até inclusive tem o Alexandre Calari que escreve aqui dentro uma introdução explicando um pouco sobre o Desafiador, tudo mais. Tem um papo ali com o Arnold Drake também. Tem a origem, né? A primeira história do Desafiador também tá aqui dentro. E tem uma outra historinha aí no meio mostrando que o Desafiador faz o bem aí de umas formas meio diferentes e tal. Que ele se encontra com a mãe do Espantalho, sabe? Uma coisa bem diferente, bem legal. Gostei bastante. Tudo que eu li do Desafiador eu achei bem interessante. Então, se você tiver oportunidade de ver isso aqui, de pegar esses quadrinhos, de ler esses quadrinhos aqui, vale muito a pena por curiosidade. Não é assim um espetáculo, né? Acho que esse novo dele que está sendo relançado pela Panini é melhor que isso, mas isso aqui vale a pena porque tem esse novo visual, essa nova roupagem, essa nova visão para cima do Desafiador e também tem a primeira aparição dele ali que é bem legal. Beleza? Se você já leu esse quadrinho, se você não leu, comenta aí. Muito obrigado pela sua presença. Não se esquece de espalhar o gibizinho aí mundo afora, porque daqui a pouco estamos completando 5 anos e seria bom se tivesse 5.000 inscritos até lá. Vamos ver, né? Então tá bom. Meu forte abraço e tchau.